Se você trouxe sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. João, capítulo 10, versículo 10, está aí na projeção, mas você também pode abrir aí a sua Bíblia. Amém? Podemos ler? João 10, 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você pode repetir comigo? O ladrão vem matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mais uma vez. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quantos de verdade, acreditam que a Bíblia é palavra inspirada por Deus e útil para a sua vida? Amém. Quantos acreditam de verdade, que a palavra que nós lemos é palavra de Deus, escrita, revelada, e serve para o dia de hoje, para a minha vida e para a sua vida? Quantos aqui, de verdade, com sinceridade, acreditam que Jesus é, de fato, Filho de Deus, e de que Ele vem dar vida, e vem dar essa vida em abundância, em plenitude? De verdade, se você crê nisso, levanta a mão. Amém. Agora, se você acredita que a Bíblia de fato, de verdade, é livro inspirado por Deus, palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida hoje. Se você acredita de fato, de verdade, que João 10, 10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus vem para dar vida, e vida em abundância, e vida em plenitude. Se você acredita de fato, de verdade, que Jesus é essa vida plena, essa vida em abundância, se você acredita de fato, de verdade, como você levantou a sua mão, dizendo que esse Jesus te dá vida, vida plena e vida em abundância, por que então você não vive essa vida plena, essa vida abundante, essa vida sobrenatural que Jesus tem para você? Por que você diz que acredita na Escritura? Por que você diz que acredita na palavra revelada? Por que é que você diz que a Bíblia é a palavra fiel e revelada de Deus, que é útil para a minha vida e para a sua vida? Mas por que você não vive conforme esta palavra? Se de fato, de verdade, você levantou a mão e diz: eu creio que Jesus veio para me dar vida plena, vida abundante. Se você crê, por que das quantas você não vive essa vida plena e abundante que Jesus tem para te dar? Porque a matemática não bate, a conta não fecha. Porque por um lado nós temos de fato, de verdade, irmãos,
essa palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é a revelação de Deus, que é a palavra de Deus que é poderosa, que salva, que é odierna, que é cotidiana, que é para hoje sim. Nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé, que veio a esse mundo, nasceu da Virgem, teve seu ministério, morreu ao terceiro dia, diz a Escritura, ele ressuscitou. E ele veio de fato e de verdade para que nós tenhamos a vida, e não só a vida futura, a vida eterna futura, mas que tenhamos ainda nessa vida, vida em abundância, vida em qualidade, uma vida gostosa, prazerosa, sobrenatural de viver. Porque então, se desse lado nós temos isso, por que do outro lado nós temos crentes que não vivem na presença de Deus? Por que é que dali a gente acredita de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas porque é que nós vivemos como transeuntes, sem fé, sem praticar a palavra, sem viver a palavra. Porque parece muitas vezes que a nossa vida cristã, ela é desenvolvida durante a celebração, durante a liturgia, durante o culto. Mas nos falta viver a vida cristã, a vida plena, a vida em abundância, a vida da plenitude que Jesus disse que dá, aqui em João 10:10. Quando acaba o culto, quando acaba a celebração, quando o culto acaba aqui, o nosso culto deve continuar daquela porta para fora. Eu tenho 44 anos, com esse rosto de 20, e essa barriga de 60. Nada contra os irmãos que têm aqui 60 anos. Tem algum irmão aqui com 60? Nada contra o irmão. Tem ninguém levantou a mão. Mas é brincadeira. Mas o rosto é verdade. Nessa minha caminhada, irmãos, eu tenho 44 anos. Aos 13, eu me converti a Cristo. Eu tenho mais tempo dentro da igreja, servindo a Deus, servindo a Jesus, do que fora da igreja. Eu tenho mais de 30 anos na caminhada com o Evangelho, mais de 30 anos na caminhada com Cristo, mais de 30 anos na caminhada com Jesus, e pela graça de Deus, nunca me desviei da casa de Deus. E dessa minha caminhada de 30 anos, eu tenho visto, testemunhado, presenciado de quase tudo dentro da igreja de Deus. E principalmente, pessoas que não têm vivido a plenitude da vida que Jesus tem para dar. Pessoas que não têm vivido a abundância que o Senhor tem para dar. Faz sentido, sim ou não? Agora, tem um problema aqui. Tem um grave problema aqui. Pergunta de mim, qual é o problema, pastor? Não, eu não estou ouvindo. Pastor, qual é o problema? É que se eu não estou vivendo a vida plena, a vida abundante que Jesus tem para me dar, eu estou vivendo a outra vida. Porque João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir.
se eu não estou vivendo a vida plena de Jesus, a vida abundante, a vida desfrutando da presença de Deus que Ele tem para me dar, se eu não estou vivendo essa vida, talvez, você esteja vivendo João 10:10, parte A. A vida do roubo, a vida da morte e a vida da destruição. A vida do roubo, a vida da morte e a vida da destruição. Pastor, mas eu sou salvo em Jesus, eu sou salvo em Cristo. Se eu morrer hoje, eu vou para a eternidade. Se eu morrer hoje, meus olhos se fecham sobre essa terra e abrir-se-ão nos céus. Como é que eu posso, pastor, tendo Jesus, ainda assim viver essa vida de roubo, de morte, de destruição? Porque seu coração e sua alma podem sim, de verdade, serem salvos. Porque sim, de verdade, você é um homem salvo, um crente salvo, uma mulher salva em Cristo. De verdade, se você morrer hoje, agora aqui, seus olhos se fecham aqui, mas abrem-se-ão na eternidade. Mas nós estamos falando de padrão de vida e de comportamento aqui, agora, nessa terra. E por decisão consciente, ou por decisão inconsciente, muitos discípulos de Jesus começam a viver, não a vida plena, não a abundância, não o sobrenatural, não o melhor de Deus dessa terra, mas por decisão consciente ou decisão inconsciente, começam a viver a vida miserável, arruinada, difícil, mesquinha e escassa que o diabo tem para dar. E não são poucos os crentes que eu ouço abrir a boca, dizendo, abre aspas, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, fecha aspas. Abre aspas, minha vida é um inferno, fecha aspas. Pastor, minha casa é, abre aspas, um pedaço do inferno, fecha aspas. Pastor, meu casamento é uma desgraça. Desgraça é o quê? Morte, roubo e destruição. Por decisão inconsciente ou consciente, muitos discípulos de Jesus estão vivendo João 10:10, parte A. Matar, roubar e destruir, dentro do propósito do príncipe das trevas para esse mundo. Mesmo crendo na Bíblia, mesmo crendo em Jesus, mesmo sendo salvos em Jesus, não vivem a vida plena, a vida abundante, a vida sobrenatural, o poder de Deus e a transformação que o Senhor tem para a sua vida. Faz sentido, irmão, sim ou não? Está claro para os irmãos, sim ou não? O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para que tenhamos vida, e vida em abundância, vida plena. O que é que impede um crente de viver a vida plena?
O que é que impede um crente de viver a abundância? O que é que impede um discípulo de Jesus, de fato e de verdade, viver a plenitude da vida de Jesus? Número 1, anote aí: religiosidade. Religiosidade. Durante grande parte da minha vida, irmãos, já como crente, me converti, cresci e vivi dentro de uma igreja batista exacerbadamente tradicional. Estou em dúvida se eu falo o nome ou não. Eu não vou falar. Mas é aquela igreja que não é nem ótima, nem é ruim. É aquela igreja que é o quê? É regular. Se você não pegou, não vou repetir de novo. Irmãos, eu passei grande parte da minha vida dentro de uma comunidade religiosa que não acreditava em milagres. Eu passei grande parte da minha vida cristã, logo quando eu me converti, numa comunidade cristã que não acreditava em sobrenaturais, no poder de Deus. Eu aprendi, por causa das dispensações, de que quando uma dispensação inicia, ela inicia com milagres sobrenaturais. Mas que quando uma dispensação acaba, Deus já não age mais, já não há mais milagres, já não há mais cura. E nós estávamos no final de uma dispensação e por isso já não havia mais milagres. Era como se pegassem Deus, colocassem dentro de uma caixa e dissessem: Deus, o Senhor agora está cerceado. O Senhor não pode mais curar, o Senhor não pode mais falar, o Senhor não pode mais agir. O Senhor está dentro dessa caixa e a sua atuação e o seu poder estão delimitados. Irmãos, como isso me fez mal no meu desenvolvimento espiritual, como isso me fez mal no meu relacionamento com Deus, porque eu não apenas era um crente chato, eu também era um crente xiita. E tudo quanto era de palavra de Deus, de uma proposta de Deus, de uma vida diferente daquela vida medíocre e miserável espiritualmente falando, eu não aceitava, porque para mim tudo era dentro de uma caixa metodologicamente explicado e não aceitava nada, nem sequer dos milagres e da revelação de Deus, de como Deus atuava ainda hoje. E durante muitos anos eu vivi salvo em Jesus, mas escravo de ditames religiosos, pragmáticos, e não desfrutei da vida abundante, da plenitude que Deus tinha para a minha vida. Faz sentido, irmãos? A experiência do relacionamento com Deus, a experiência da vida com Deus, a experiência do relacionamento com Deus, ele é absolutamente individual e transpõe, irmãos, as paredes da instituição religiosa. Na verdade, a nossa igreja, o nosso culto, ele acontece dentro de um quarto, dentro de casa. A Bíblia diz que Daniel, quando ia orar, ele ia para onde, irmãos? Dentro de um quarto.
Daniel parava tudo, a Bíblia diz que ele ia para o seu quarto e em direção a Jerusalém ele orava. A Bíblia diz, Jesus falando, entra no teu quarto. Ora em secreto, porque o meu Pai vê em secreto. Deus não ouve a oração. Deus vê a oração. Porque meu Pai vê. Porque isso me diz que a oração é mais que um ato de falar. A oração é um ato de estar na presença de Deus. E Deus da eternidade vê a minha oração e o meu ato de estar na presença dEle. Ainda que seja calado, em silêncio, sem pronunciar uma palavra. Como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, orai sem cessar. E essa minha espiritualidade do quarto, essa minha espiritualidade da minha casa, é a espiritualidade que desemboca na igreja. Eu trago a minha espiritualidade, da minha comunhão, da minha vida, do meu tempo com Deus, da minha casa, para a igreja. E aqui, apenas eu dou continuidade à minha vida com Deus. O relacionamento com Deus, irmãos, não começa aqui. O relacionamento da intimidade da vida com Deus não começa aqui. Ao menos não deveria começar. Ele deveria começar no quarto, em casa, todos os dias, dia e noite no quarto. Como diz a Escritura, medita na minha palavra, de dia e de noite, então serás bem sucedido tudo quanto você fizer. Agora, se eu passo a semana na novela, desassociado do quarto, se eu passo a semana na Netflix, se eu passo a semana fazendo qualquer outra coisa, a minha espiritualidade, ó, o meu relacionamento com Deus, ó, a minha comunhão com Deus, ó, e aí eu utilizo a celebração dominical apenas como forma de me encher novamente, para durante toda a semana eu me esvaziar fazendo outras coisas. Quando na verdade eu já deveria chegar no culto no domingo completamente cheio. Eu já deveria chegar no culto no domingo completamente transbordante. Por quê? Porque eu passei a semana no quarto, na presença do Pai. Então, essa experiência religiosa doentia, que vai te cerceando seu relacionamento com Deus, ela vai impedindo você de entender, de crer e de experimentar o que Deus tem para a sua vida. Anos de 2006,
ou 2007, eu não lembro exatamente, 2006 ou 2007. O pastor Benny Hinn esteve aqui em Manaus. Quantos lembram? Quantos já eram nascidos nessa época? Quantos sabem de quem eu estou falando? Benny Hinn? Ok. Nessa época eu já estava em Manaus, já tinha me formado no seminário, já estava casado, já tinha chegado aqui, dava aula na faculdade teológica aqui em Manaus, estava iniciando nossa vida aqui em Manaus e tudo mais. E como o pastor Haroldo falou, eu me formei em teologia no Seminário do Norte, em Recife. E realmente fui um excelente aluno, muito dedicado, sempre muito dedicado. E muito formatado ali na teologia sistemática, Berkhoff, Paul Tillich, e outros teólogos. De formas que eu, cristiano, jamais me permitiria ler sobre Benny Hinn. Quem é Benny Hinn? É ninguém. Jamais eu me permitiria assistir um culto a uma mensagem do pastor Benny Hinn, porque é um charlatão. Na minha arrogância e na minha pedância, eu pensava assim. Mas na época que ele veio a Manaus, foi uma época que a gente estava vivendo algo novo na nossa vida, eu mesmo estava algo novo na minha vida. E um dia eu estava no centro, numa livraria evangélica, e eu vi lá um livro, pastor Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Quantos conhecem? Eu fiquei com vontade de comprar aquele livro. Fiquei com muita vontade de comprar. Já tinha ouvido pessoas falarem que tinham lido, que era um livro interessante. Mas eu, recém-formado no seminário, um dos melhores alunos, um excelente acadêmico, professores com doutorado e pós-doutor, eu não posso estar lendo Benny Hinn porque destoa muito. Mas o desejo, irmãos, de comprar aquele livro e ler foi muito grande. Então, sabe quando você está fazendo algo errado e que você quer que ninguém veja? Era como eu me sentia pegando aquele livro da prateleira. Eu fiquei assim para ninguém me ver, porque eu não queria que ninguém me visse, pegando o Benny Hinn da prateleira. Foi como uma vez minha esposa pediu que eu fosse ao supermercado. Eu estava fazendo um negócio, tinha uma receita que levava vinho tinto. Era fundia, eu acho, alguma coisa assim, com queijo. E pelo amor do Pai, como é que eu vou ao supermercado comprar uma garrafa de vinho, meu Deus? Jesus do céu. Aí eu comprei no supermercado mesmo, né, um saco, comprei pão no supermercado. Aí eu fui com o carrinho, assim, ver se não tinha ninguém me vendo, eu peguei a garrafa de vinho, mas não era para tomar não, o vinho, tá, irmãos? Tudo bem? Era para fazer só a receita lá, foi só um pouquinho. O resto a gente jogou fora. Aí meti o vinho, irmão, dentro do pão. Vergonha danada, entendeu? Aquele negócio todo. Aí então eu peguei o livro do pastor Benny Hinn, aí peguei outro livro, botei em cima mais 3 assim, fui direto ao caixa para pagar. E eu me permiti, irmãos, ler aquele livro. Bem, eu não sei qual foi a tua experiência com o livro, ou a tua experiência com o Benny Hinn. Muitos não gostam dele, está tudo bem, está tranquilo. Mas eu fui abençoado.
com a leitura daquele livro. E despertou em mim, irmãos, uma sede muito grande para um novo relacionamento com Deus, através do Espírito Santo de Deus. As minhas castas religiosas, que me impediam de viver a profundidade da vida plena, da vida abundância, começavam a quebrar, começavam a cair, e eu me permitia experimentar algo novo de Deus. E ainda hoje, irmãos, eu estou com o coração tremendamente aberto para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque eu acredito de verdade que Deus ainda hoje fala, que Deus ainda hoje age, que Deus ainda hoje se manifesta, que Deus ainda hoje cura, e que Deus ainda hoje, se não quiser, Ele também não cura, porque Ele é Deus, Ele fala comigo e Ele se revela. Mas durante grande parte da minha vida cristã, eu vivi aqui, João 10:10a, por causa de uma má compreensão religiosa. Religiosamente falando, dentro de cerceamento espiritual muito grande. E como eu perdi isso na minha vida. E como eu perdi grande parte da minha juventude em ter desenvolvido mais a minha espiritualidade e o meu relacionamento com Deus. Segundo lugar, primeiro é o quê? Primeiro é o quê? Segundo lugar, o que te impede de viver essa vida plena, abundante, é o medo. Medo. O medo de se jogar, o medo de se entregar, o medo de estar com seu coração inteiramente entregue, inteiramente rendido ao Senhor. O medo de achar que, pelo fato de você se dedicar a Deus, alguma coisa vai faltar na sua casa. O medo que você acha que, pelo fato de dedicar seu tempo, dedicar seus recursos, devolver o seu dízimo, o medo vai tomando conta do seu coração. Não é à toa que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Pedro, irmãos, estava vivendo a vida abundante. Pedro estava vivendo João 10:10b. Desceu do barco, andando sobre as águas, no sobrenatural, no mistério santo, no poder de Deus, na unção do Senhor, andando em comunhão com Deus, numa vida que ele jamais achava que ele iria viver, porque ele era pescador, ele conhecia aquele mar, ele conhecia aquela região, ele conhecia aquele local que ele estava andando. Algo novo aconteceu, um milagre aconteceu ali, mas de repente diz a Bíblia que Pedro teve medo. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e começa a ter dúvida no seu coração, ele começa a titubear no seu coração. E quando eu deixo, irmãos, de olhar para o autor e consumador da minha fé, quando eu deixo de olhar para o meu Cristo, quando eu deixo de olhar para o meu Senhor, quando eu deixo de olhar para aquele que me chamou, me arregimentou e me enviou, eu sou, irmãos, tentado a naufragar pelas ondas da vida. Irmãos, eu tenho visto crentes que qualquer pisadinha do diabo
As pessoas já estão temendo e fugindo. Qualquer notícia de enfermidade, as pessoas já estão largando a igreja. Qualquer notícia de escassez financeira, as pessoas já estão largando a sua fé. Como é que pode, irmãos, pessoas que acreditam nele, que dão a sua vida a ele, que realmente de verdade tem nele como seu Senhor e Salvador, qualquer dificuldade da vida, esquecem da palavra, esquecem das promessas e começam a naufragar na vida cristã. Medo, irmãos, é um dos maiores assassinos de sonho que existe. Medo, se não é um dos, é o maior assassino de vidas que existe. Mas o perfeito amor lança fora o medo. O que te impede, irmãos, de confiar de todo o seu coração no Senhor? O que te impede de fato e de verdade confiar e entregar ao Senhor? O que te impede de receber o salário que Deus te dá, separar 90 e devolver 10? Pastor, eu tenho medo que falte, e vai faltar se você tiver medo. Pastor, eu tenho medo que não dê, e não vai dar se você tiver medo. Porque o medo, irmãos, nos impede de viver essa vida abundante. O medo nos impede de viver a plenitude. O medo, irmãos, é raiz de dúvida. Será? Será que realmente o Senhor vai fazer? Será que de verdade Deus vai agir? Será que de verdade o Senhor vai atuar? E o medo vai entrando no seu coração. Você vai agasalhando ele. E quando você percebe, o medo é maior do que a fé. O medo é maior do que a esperança. O medo tomou conta de você. Que horas são? 9 horas? 9 horas? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 1 hora. Uma hora. Fechou. Os irmãos deram. Então, durante muito tempo da minha vida, irmãos, durante um bom tempo da minha vida, eu fui guiado pelo medo. Durante um bom tempo da minha vida, o medo era o meu guia. Durante um bom tempo da minha vida, o medo estava no comando da minha vida. Durante um bom tempo da minha vida, o medo era quem dizia se eu fazia aquilo ou não. Porque a gente diz que crê na palavra. A gente diz que crê na Bíblia. A gente diz, sim, eu confio, pastor. Sim, eu acredito que é a palavra de Deus para a minha vida. Mas na hora que a coisa aperta, vem a dúvida e vem o medo. Durante muitos anos eu vivi minha vida cerceada na minha plenitude espiritual com o Senhor por causa de medo. Deus estava me chamando para ir para o seminário. Eu tinha medo que não tivesse o sustento necessário. Deus estava me chamando para casar.
Deus estava me chamando para casar e a Raquel também estava me chamando para casar. E o medo, será que eu vou conseguir sustentar minha família? Sabiam que muitos rapazes, muitos casais não casam por causa do medo? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou ter renda? Será que Deus vai me sustentar? Será que? Será nada, irmãos. Nós não vivemos por será. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista. Mas nós vivemos por fé no Filho de Deus. Irmãos, e quando eu rompi o medo, se eu vou para o seminário, eu decidi pedir minha conta. Eu decidi pedir minha conta da empresa que eu trabalhava. No dia seguinte, eu ganhei uma bolsa de estudos. No dia seguinte, ganhei uma bolsa de estudos da Missão ID. Irmão Josias Lira, a quem eu tenho profunda gratidão, amor, por ter me abençoado a mim e a minha esposa no seminário. Decidi casar, porque só homens decidem casar. Meninos ficam enrolando o casamento a vida toda. Vai casar quando? Agosto. Ah, agora agosto. Não, pastor, agosto de Deus. Se seu namorado falar isso, jovem, cuidado. Talvez ele não seja um homem, seja um menino. Porque homem que é homem, macho que é macho, casa e assume a bronca. Vai morar de aluguel, mas vai sustentar essa mulher. Sim ou não? Pastor, só abalou meu namoro. O problema é teu. Medo é um grande inimigo, querido, da sua fé. Medo é um grande impeditivo para a sua vida cristã. O medo é o que te impede de se jogar nos braços do Pai. Lembra de Adão? Adão vivia em profunda comunhão, profunda intimidade, profunda plenitude, profunda abundância com Deus. Quando ele pecou, Deus veio para a comunhão, para o relacionamento, para a vida abundante. Adão disse: tive medo e me escondi. Quem vive com medo, vive se escondendo da plenitude de Deus. Quem vive com medo, vive se escondendo da revelação de Deus. Quem vive com medo, vive fugindo da presença e da comunhão com Deus. Porque tem medo de se entregar a um relacionamento novo na presença dEle. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não tenha medo. Não temas. 365 vezes aparece a palavra não temas na Bíblia. Uma para cada dia do ano, para que o seu medo seja vencido, para que as dificuldades sejam superadas, para que o medo caia por terra em nome de Jesus. Para encerrar, terceira e última coisa que impede um discípulo de Jesus, um crente, uma mulher, um homem, de viver João 10:10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham
em abundância e a tenham plenamente. É o poder de uma decisão. O poder de uma decisão. A diferença na vida de quem vive João 10:10a, debaixo do capacho do inimigo que vem para matar, roubar e destruir, matar sonhos, matar famílias, matar a visão, matar empreendimentos, matar casamentos, destruir relacionamentos, destruir amizades, roubar os teus sonhos, roubar tuas finanças. A grande diferença, irmãos, de quem vive debaixo do capacho do inimigo, de João 10:10a, de que ele vem para matar, roubar e destruir. Para quem vive em João 10:10b, vida e vida em abundância, vida e vida plenamente, vida e vida prazerosa, vida sobrenatural, é uma coisa só, chama-se decisão. Possivelmente vocês já conhecem ou já ouviram falar da palavra chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Sim ou não? Já? Eu sou administrador também, formado. É muito usado isso em administração, em empreendedorismo. Chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento é 13%. Conhecimento é 13%. Habilidades, 27%. Habilidades, 27%. E atitudes, 60%. Pessoas que crescem na vida cristã, pessoas que crescem na presença de Deus, não são as pessoas com muito conhecimento, não são as pessoas com muitas habilidades, mas são as pessoas que têm atitude, disposição, decisão. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, faz a obra em mim. Eita, que tem alguém que já no reteté. Irmãos, a grande diferença da vida, irmãos, chama-se decidir. Decisão, atitude. Quando você decide, de fato e de verdade, largar uma vida cristã medíocre. Quando você decide largar uma vida cristã, de fezes, quando você decide largar uma vida cristã insípida, quando você decide largar uma vida cristã insípida, quando você decide, eu não quero mais isso para a minha vida, quando você decide, eu vou experimentar a doce, agradável vontade de Deus para a minha vida, quando você decide, depender dEle, viver para Ele, se dedicar para Ele, tua vida é dEle, teus bens são dEle, teus filhos são dEle, teu casamento é dEle, o carro que você dirige é dEle, tudo que você faz é por Ele, para Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, e você começa a entender que você aqui nessa terra é apenas um atalaia que aponta em direção a Ele, um enviado, um missionário, um evangelista,
um despenseiro que aponta para a direção dele. Atitude, irmãos, atitude, decisão, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e eu levanto, e eu dou um passo em direção a viver essa vida abundante. Agora, viver a vida abundante, irmãos, não é fácil. Viver a vida abundante, irmãos, não é fácil. É por isso que grande parte dos irmãos, dos cristãos da igreja, preferem viver João 10:10, porque é melhor, é mais fácil, não dá trabalho, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que orar, eu não tenho que dizimar, a minha vida está uma droga, o casamento está uma droga, os filhos estão uma droga, e é mais fácil as pessoas viverem reclamando da vida, do que fazerem alguma coisa em direção à vida abundante. Reclamadores, murmuradores. É mais fácil reclamar, é mais fácil murmurar do que dobrar os joelhos e estar na presença dEle. Quem quer pagar o preço? São poucos. Decidir viver essa vida, irmãos, não é para todos. Porque tem um preço a ser pago. Viver a vida da plenitude, da abundância, tem um preço para ser pago. Agora tem uma coisa, talvez nunca você tenha ouvido. É que aqui, viver essa vida de miséria, desgraça, morte, roubo, também tem um preço. Também tem um preço. E preço é casamento destruído, falência espiritual, falência moral, escassez financeira, dificuldades em tudo. Também tem um preço a se pagar. A diferença de preço é aquilo que você decide escolher fazer para crescer, ou na plenitude, na abundância, ou vivendo roubo, morte e destruição. Um dia eu decidi, eu vou servir a Jesus. Eu decidi, eu estou servindo. Um dia eu decidi, eu vou para o seminário, e eu fui para o seminário. Um dia eu decidi, eu vou casar, e eu estou casado. Um dia Deus colocou um sonho no meu coração de plantar uma nova igreja, e nós decidimos fazer a vontade dEle, nós estamos fazendo, porque a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões, e decisões têm desdobramentos e consequências na vida. Não decidir também é uma decisão. Não fazer nada também é uma decisão. Viver uma vida espiritual medíocre é uma decisão. Viver uma vida espiritual com vida plena, com vida abundante, com plenitude, com entrega, sem medo, sem religiosidade, se esvaziando de si mesmo, tomando a sua cruz dia após dia e seguindo a Ele, a vontade dEle, o querer dEle, por Ele. É uma decisão e é uma escolha. E hoje você pode escolher, decidir viver a abundância, viver a plenitude, uma nova vida com Deus,
uma nova vida com Deus, um novo relacionamento com Deus. Ou decidir continuar vivendo uma vida medíocre, sem expressão, sem comunhão, sem oração, sem relacionamento. Uma vida incipiente com Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. É você quem decide. É você quem escreve o final dessa história de uma nova vida, de um novo relacionamento com Deus. E isso pode começar hoje, aqui e agora, se você decidir, em nome de Jesus.